Marta, Cristiane, Raíssa Leal, Rebeca Andrade. Eu podia passar aqui horas te listando mulheres que inspiram diariamente outras mulheres a se interessarem e até entrarem no mundo dos esportes. E é justamente sobre isso o vídeo de hoje: o crescimento do interesse feminino por esportes no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Aê. Eu sou a Isabela e esse é o seu canal Referência em Esportes Femininos. Se você também acha que já passou da hora das mulheres terem o destaque que elas merecem, então já se inscreve neste canal e vem comigo nessa missão quase que sagrada de disseminar a palavra do esporte feminino a toda criatura. Porque aqui é assim: se inscreveu, já virou missionário. Já pode sair por aí convertendo a galera, porque a palavra não se dissemina sozinha. Alguns anos atrás era muito comum perguntarem aos meninos o que eles queriam ser quando crescer. E a resposta mais ouvida era com certeza jogador de futebol. E tudo certo. Afinal de contas, os meninos tinham como referência nomes como Pelé, por exemplo. Mas e as meninas? É claro que a gente tinha Hortência, Janete do basquete, Marista Bueno no tênis, mulheres gigantes. Mas a verdade é que, apesar de sempre termos tido grandes atletas, o espaço que dávamos para elas era bem pequeno. Não por falta de talento, não mesmo, mas por falta de visibilidade. E é aí que entra a importância de exemplos. A nova geração precisa se ver representada. E esses exemplos sempre estiveram lá, só que escondidos. Por isso que quando este humilde canal aqui clama por mais visibilidade no esporte feminino, é sobre isso que a gente está falando. Permitir que essas mulheres sejam vistas, ouvidas e celebradas. E quando a gente fala que falta transmissão nos esportes femininos, não é força de expressão, é realidade. Quer ver um exemplo? Eu vou usar o futebol só para ilustrar, porque infelizmente a grande maioria dos esportes femininos sequer é transmitida ou divulgada. Até 2023, o Brasileirão Feminino A1, que é a principal competição de futebol feminino do país, não tinha nenhuma cobertura da fase de grupos na TV aberta. A Globo só começava a transmitir a partir das quartas de final, quando restavam apenas 8 equipes. A maioria dos jogos anteriores não tinha transmissão alguma ou ficava restrita a canais dos próprios clubes. Isso quando havia estrutura. Em 2024, a situação até que melhorou um pouco. O Sport TV passou a exibir 2 jogos por rodada da primeira fase. A TV Brasil também começou a transmitir algumas partidas com uma equipe formada só por mulheres, o que é interessante. Mas assim, se a gente parar pra pensar, são 8 jogos por rodada e apenas 2 eram transmitidos nacionalmente. Ou seja, mais de 75% das partidas continuavam invisíveis ao grande público. A Globo, mesmo em 2024, seguiu cobrindo a reta final, quartas de final, semifinal e final, como se só isso bastasse. E sejamos honestos, não basta, né? A construção de interesse, de torcida, de engajamento começa no começo. É na fase de grupos que a gente conhece as jogadoras novas, descobre as histórias, se envolve e cria conexão com o campeonato. Em 2025 e até agora, a estrutura se manteve parecida. O Sport TV segue com os 2 jogos por rodada, a TV Brasil cobre algumas partidas, os times tentam transmitir as partidas dos próprios clubes pelos canais do YouTube, mas longe de ser uma cobertura completa. O cenário ainda está muito aquém do necessário para que o futebol feminino cresça como merece. Essa falta de transmissão não é só um problema de audiência, é um problema de oportunidade. Como é que a gente vai criar novas ídolas se as meninas nem conseguem assistir os jogos? Como é que o público vai se engajar se só vê as finais? Visibilidade é construção e precisa começar desde o início do campeonato, e não quando já tem quase uma taça na mão. Para embasar essa conversa, a gente vai falar sobre um estudo que traz dados bem atuais sobre o interesse das mulheres pelos esportes no Brasil. O estudo se chama Women and Sports e foi realizado pelo Ibope Repucon, uma das maiores empresas de pesquisa e análise de mercado esportivo da América Latina. Ele foi divulgado em março de 2025. Essa pesquisa ouviu mais de 70 mil pessoas em todo o país, buscando entender o comportamento, consumo e admiração das mulheres pelas modalidades esportivas. E esse estudo mostrou um panorama animador. O interesse médio das mulheres
pelas 30 modalidades esportivas mais populares cresceu 20% desde 2020, mais que o dobro do crescimento entre os homens, que foi de apenas 9%. Coincidência ou não, sabe o que aconteceu em 2020? As Olimpíadas de Tóquio, quando Raíssa Leal surgiu como um verdadeiro fenômeno e Rebeca Andrade encantou o Brasil e o mundo com as suas medalhas na ginástica artística. E agora um quiz rápido. Qual é o esporte que vocês acham que lidera esse crescimento entre as mulheres? Se você pensou em skate, acertou em cheio. Desde 2020, o número de mulheres fãs da modalidade aumentou 48%. Na sequência, aparece tênis com 33%, futebol de areia, o que me impressionou, 31%, futsal com 27% e atletismo, 22%. Você notou que muitos desses esportes não eram considerados tradicionais até pouco tempo atrás? Isso só reforça como a representatividade importa e como o cenário está mudando. Esse estudo também perguntou quais esportes as mulheres mais admiram. O vôlei lidera com 70% de preferência, sem surpresas, mas a ginástica artística veio logo atrás com 69%. E essa mudança não é só na audiência. As mulheres estão cada vez mais praticando esportes. De acordo com esse mesmo estudo, quase 21 milhões de brasileiros passaram a praticar atividades físicas desde 2020 e 60% desse número são de mulheres. Isso mostra que o interesse vai além do consumo. Então, o que a gente pode esperar sobre esses dados? Eu, de verdade, espero que marcas, patrocinadores e organizadores de eventos esportivos saibam enxergar esse movimento e passem a investir mais em produtos e experiências e em conteúdos que represente de verdade o público feminino. Chega de transmitir só as finais quando tem brasileiras disputando medalha. A gente quer acompanhar o caminho, a jornada, as fases eliminatórias, a gente quer cobertura contínua e respeitosa, porque representatividade, incentivo e investimento são as chaves para um futuro mais justo no esporte. E vale lembrar, o calendário tá movimentadíssimo. Esse ano já tem Copa do Mundo de futsal feminino, tem Copa América. No ano que vem a gente tem Mundial de basquete. Em 2027 a gente vai sediar a Copa do Mundo feminina de futebol. Ou seja, não é algo lá na frente, é agora. Os eventos estão acontecendo, o público está se engajando, as atletas estão fazendo história em tempo real e é hora de investir, de dar visibilidade, de levar a sério o esporte feminino e é para ontem. Que esse movimento continue crescendo, que inspire cada vez mais meninas e mulheres a praticar, a acompanhar e a ocupar todos os espaços no esporte, porque representatividade muda tudo e o futuro se constrói no presente. E o que a gente pode fazer agora é não só torcer, mas engajar, fazer a nossa parte para o crescimento do esporte feminino, para que ele não pare e cada vez mais inspire mais pessoas a acompanharem diferentes modalidades esportivas. E esse canal tá aqui para isso. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários quais os esportes que você tem acompanhado e o que você espera para o futuro do esporte feminino. Você também é uma dessas pessoas que começaram a se interessar por esportes depois das Olimpíadas de Tóquio. Quando for comentar, não esquece de usar a hashtag esporte é lugar de mulher, para eu saber que você segurou a minha mão até aqui. Não esquece de se inscrever neste canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e me ajudar a disseminar, a propagar a palavra do esporte feminino, que precisa da sua visibilidade, precisa do seu palco, precisa do seu aplauso, da sua torcida, do seu engajamento, do seu reconhecimento, do seu apoio. Me ajuda nessa? Forte abraço.